Oi, gente! Se o seu filho tem 18 meses e ainda não fala, ou já passou dos 2 anos e emite poucas palavras, atenção, alguma coisa pode estar errado. Nosso Chat News de hoje é com a fonoaudióloga Cláudia Prazeres Araújo, ela que é especialista em linguagem e voz. Cláudia, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Obrigada a você, Thalita. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser um bate-papo muito gostoso que a gente vai ter hoje. Cláudia, qual é a diferença entre fala e linguagem? Thalita, a diferença ela é um pouco sutil, porque a fala ela é motora, né? Então, quando a gente fala que uma criança está falando, ela está agindo motoramente. Então, o que eu faço? O que eu estou fazendo aqui agora, eu estou usando a linguagem através da minha fala. Então, eu estou movimentando os meus órgãos, a minha língua, o meu lábio, a minha mandíbula, o meu palato, para poder usar a minha fala. Quando eu falo de linguagem, eu utilizo símbolos. Então, esses símbolos, eles podem ser escrito, esse símbolo pode ser representado através de figuras, ele pode ser representado através de sinais, né, que a nossa amiga Elida vai falar depois, porque ela representa muito bem, né, que é através de libras. E a fala, ela é motora. Então, se eu tenho uma linguagem oral, eu preciso da fala. Se eu tenho a linguagem escrita, eu preciso do símbolo através da escrita, que são as letras. Se eu tenho a linguagem através de libras, eu preciso dos sinais. Então, a linguagem se difere da fala através desses símbolos e do motor. Entendeu? Deu para explicar? Deu para entender. É como se fosse... um é a música e o outro é o instrumento. Como se fosse assim. Isso. Uma é a voz e o outro é a melodia. Então, é como se fosse a fala, é o que interpreta a linguagem. A linguagem. Isso. Você pode oral. Oral. Você pode citar um exemplo pra gente? De fala? Isso. Então, vamos supor que quando eu esteja falando, eu diga para você assim, ao invés de eu falar bola, eu falo para você pola. Então, eu tenho um erro na fala. Mas você entendeu que eu quis dizer bola. Então, a linguagem, ela está ali, ela existe, mas houve uma troca na fala. Eu troquei um fonema, eu troquei uma letra, mas a linguagem existiu. Então, eu tenho um atraso no desenvolvimento da fala, mas eu não tenho um atraso no desenvolvimento da linguagem. Porém, na hora que eu vou escrever, quando eu falei pola, eu provavelmente vou escrever bola, porque eu não entendi que aquele som é o som do B. Eu entendi que o som é do P. Então, eu vou escrever pola. Então, eu vou ter um atraso no desenvolvimento da linguagem escrita e não da linguagem oral. Eu tenho um atraso no desenvolvimento da linguagem oral, mas tenho um desenvolvimento também no atraso da linguagem escrita. Então, é como se fosse uma criança. Ela consegue comunicar, você consegue entender o que ela está falando. Um exemplo, mamãe, quero dedeira. A palavra certa é mamadeira. Isso. Mas então ela não tem uma dificuldade na linguagem, ela tem uma dificuldade na fala. Ela tem uma dificuldade na fala e na linguagem oral, mas ela consegue se comunicar. Ela tem uma dificuldade na linguagem oral porque ela tem uma dificuldade motora, que é a fala. Tá certo? Mas ela não tem um atraso na linguagem, porque a linguagem está ali, ela consegue a comunicação. Porque como a linguagem envolve a linguagem escrita e a linguagem oral, que é a fala, então você incluiu isso aí, tá certo? Você não pode dizer que a criança tem um atraso na linguagem. Ela tem uma dificuldade na fala que dificulta. Ela tem um atraso na fala que dificulta a linguagem oral, que são as trocas que ela está fazendo na fala. Deu para entender? Deu para entender. No caso, toda criança, quando ela começa a desenvolver a fala, para os pais que estão em casa, para eles entenderem, ó, até aqui está normal, passou daqui já é o caso de procurar um fono. Existem crianças que têm mais ou menos 2, 3 anos
e já consegue falar uma frase que você entende. São frases conexas, você entende o que ela está querendo dizer. Só que tem crianças que não conseguem desenvolver uma frase inteira. Ela fala uma palavra e você tem que entender o que ela está querendo dizer depois dessa palavra. Isso é o caso de procurar uma fono, ou existe ainda um período que essa criança vai se adaptar e isso vai se transformar com o tempo? A criança até 2 anos de idade, ela tem que ter no vocabulário dela, uma criança com 2 anos de idade, ela tem que ter no mínimo 50 palavras no vocabulário dela, né? Isso a gente chama de criança típica, no desenvolvimento neurológico típico. Então, 2 anos de idade é o desenvolvimento cronológico dela, e o desenvolvimento neurológico dela, ela tem que ter um vocabulário de 50 palavras. Então, o que acontece? Ela consegue se comunicar com frases curtas, né? Então, mamãe dá bola, mamãe quer água, mamãe ou dá bola, ou quer água, né? Então, ela consegue uma comunicação adequada, você consegue compreender. Ela ainda pode ter alguns erros na fala, que são aquelas trocas que eu te falei. Ela pode trocar alguns fonemas, ela pode trocar o fonema R, ela pode trocar o fonema L nessa idade, ela pode trocar o B, ela pode trocar o P, ela ainda pode fazer essas trocas ainda com 2 anos de idade. Até os 4 anos e meio, 5 anos de idade, a criança corrige todos os fonemas. Todos, inclusive o L e o R, que são os últimos fonemas, que é o R do R, aranha, areia, prato, primo, lata, leite, planta, Cláudia, entendeu? Thalita. Então, até os 5 anos, a criança precisa ter corrigido todos esses fonemas. Caso isso não aconteça, precisa procurar o fonoaudiólogo. Então, uma criança que está entre 4 anos e meio e 5, ela tem que estar falando corretamente. Corretamente todos os fonemas. Agora, o que eu falei, o L e o R são os últimos. Agora, uma criança que chega aos 3 anos e meio, ela troca todos os fonemas, então ela coloca o P no lugar do B, ela coloca o F no lugar do V, ou vice-versa. A mãe, os pais já precisam, os cuidadores, né, que às vezes não só o pai e a mãe, que são os responsáveis, os cuidadores já precisam procurar o fonoaudiólogo, que é o responsável por essa área, pela área da comunicação, da linguagem e da fala, né? E aí ele vai avaliar o porquê da criança ainda estar fazendo essa troca nessa fase, porque são vários fatores que podem levar a isso. Né? Então, a procura deve ser imediata. Existem situações que a gente, como pai e mãe, naturalmente, a gente ensina a criança uma palavra curta. A gente fala, em vez de falar cachorro, a gente fala olha o uau-uau. Em vez de falar mamadeira, fala dedeira. A gente cria algumas palavras para a criança pegar mais fácil. É natural que isso aconteça, mas isso é o correto? Aqui. Quando a criança nasce, o que ela vivencia? Ela vivencia primeiro, que é a fala primitiva, a comunicação primitiva, que é chorar, né? Então, a mãe identifica o que a criança quer quando ela chora. Se a criança está com fome, ela chora, a mãe identifica o choro de fome, a mãe identifica o choro porque a fralda está suja, a mãe identifica o choro porque ela está sentindo dor, né? Ou é uma dor de ouvido, ou é uma dor na barriga. Então, a mãe começa a identificar através do choro e do grito da criança. Não é assim? Se é mãe? Você consegue identificar? Sim. E a criança também, ela começa a perceber e existe aquela comunicação com a mãe e a criança, né? Então, com o passar do tempo, com os meses se passando, a criança vai começando a criar uma nova forma de comunicação. Ela começa a emitir sons aleatórios que a gente chama de balbucio, né? Então, esse balbucio é o quê? É a criança brincando com os órgãos articulatórios, que é aquilo que eu falei para você, a língua, o lábio, a mandíbula, isso tudo ela está brincando porque ela amamentou, ela mastigou quando ela comeu a frutinha, ela sugou, né? Então, ela fez todos os movimentos, então ela começou a pegar na mamãe, olhar para a mamãe, virar,
quando ela escuta um barulho, olhar para você quando você chama, quando o papai chama, quando ela escuta um cachorrinho lá da família latindo. Então, ela começa a ouvir esses sons e prestar mais atenção nesses sons. E aí a criança começa a brincar, né, com esses sons. Então, ela faz mamã, mamã, mamã. Aí você chega para mamãe chegou. Então, a criança começa a associar que aquele som do mamã é a mamãe. E ela faz o pá, 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 porque são os primeiros sons que ela aprende. Porque ele está aqui, ó, visual, é o primeiro movimento que ela fez. Aí ela vai aprender, é o dadá, é o tatá, né? Depois ela vai aprender o vavavavá. Então, ela aprendeu esses sons, você ensinou que aquele som ali representa uma palavra. Mas se você continua ensinando essa criança a falar errado, que cachorro é uau-uau, que mamadeira é dedeira, ela vai continuar falando errado, porque ela vai aprender o que ela ouviu. Então, quando a criança entende o significado, que ela já chegou lá nos 2 aninhos dela de idade, né? Porque com 1 ano ela já começou a treinar a palavra. E aí você continuou falando errado com aquela criança, treinando com ela a falar errado. Por que ela vai falar certo se ela não sabe? Então, cachorro é uau-uau, mamadeira é dedeira, mamãe é mamã, vovó é bobó, né? Porque ela aprendeu lá no começo, ela não sabia ainda falar o vovó, ela falava bobó. E você continuou, bobó chegou. Então, vai continuar sendo bobó, né? Então, assim, é bonitinho a criança falar errado? É bonitinho, a gente concorda com isso. Mas a gente tem que falar o correto para ela aprender o correto. Se você falar errado, ela vai continuar falando errado. Encerramos agora o nosso primeiro bloco e voltamos já já com mais informações sobre assuntos bem interessantes com a fonoaudióloga Cláudia. Voltamos agora no nosso segundo bloco com a fono Cláudia Prazeres Araújo, ela que é especialista em linguagem e voz. Cláudia, é muito comum a gente ver as pessoas fazendo piada e chacota com a gagueira alheia. A gagueira é uma coisa assim que é engraçada, né? Às vezes a gente vê muitos vídeos na internet zoando pessoas que são gagas. A forma das pessoas que são gagas falar acaba sendo um pouco também engraçada, mas isso é um problema. Eu não acho engraçado não, sabe, Thalita? Porque as pessoas que elas gaguejam, elas desde pequena, elas passam mesmo por muitas situações emocionais muito difíceis, sabe? E às vezes no próprio ambiente familiar, elas passam por isso tudo e às vezes assim, igual quando eu cheguei aqui, que a gente brincou que a gente leva a timidez, como é que é mesmo que você falou? Que a timidez... De uma forma engraçada. A gente leva... suprir a timidez, né? Algumas coisas que a gente vivencia, alguns momentos difíceis, a gente tenta levar para o lado engraçado, né? Mas aí a gente não sabe o que está se passando lá dentro, né? O que está acontecendo com o ser humano. Então, quem está de fora, a gente que está de fora é muito fácil ficar rindo, né? Terminar o que o outro está falando, perder a paciência com o que o outro está falando. Então, eu não acho isso engraçado, não, porque, na verdade, a gagueira, ela acontece por quê? É a fluência da fala, sabe? A gente é capaz de pensar muito mais rápido do que a nossa capacidade de falar. Então, por exemplo, eu estou falando aqui com você, mas enquanto eu estou falando, o meu pensamento, ele já acelerou. Já vem um turbilhão de palavras do que eu tenho a capacidade de falar. Então, eu não consigo coordenar o meu pensamento com a minha fala. Certo? Então, eu posso começar no eu posso gaguejar apenas com vogais iniciais, eu posso gaguejar no início da palavra, eu posso gaguejar uma palavra você, eu posso gaguejar uma frase inteira,
Tá certo? Por quê? O meu pensamento ele já foi lá na frente, porque enquanto eu estou falando você, eu já pensei no que eu vou falar depois. Então, na verdade, é uma fluência, é uma incoordenação do meu pensamento com a fala, né? Isso acontece, começa a acontecer lá nos 2 anos de idade. Por quê? Vamos ver, a gente não falou lá do desenvolvimento da linguagem? Que com 2 anos de idade, a criança tem já 50 palavras no vocabulário? Tá. Com 2 anos de idade, a criança está descobrindo tudo. Ela está descobrindo o mundo, ela está descobrindo um monte de coisa. Aí ela quer contar o que ela está descobrindo. Só que ela não tem palavra ali o suficiente para ela contar. Tá certo? Então, ela não consegue. Então, naquele momento ali, ela fica mais ansiosa. Ela quer contar e ela não consegue. Então, ela começa, mamãe, mamãe, mamãe. E a gente começa assim, para, menino, respira. O que você quer falar? Fala logo. É desse jeito. Não é? Nossa Senhora, não, depois você fala. Fala o que aconteceu a coisa na escola e tal, assim, e fica, o que você cria ali? Mais ansiedade naquela criança, né? E aí, às vezes, a criança não consegue ultrapassar aquela situação e ela vai, e aí se torna um adulto que não conseguiu vencer, passar por aquilo ali, né? Na maioria das vezes, a criança consegue vencer essa etapa. Por quê? Ela vai aprendendo ao longo do caminho dela de aprendizagem, de linguagem, de conhecimento. Então, ela vai criando novos conhecimentos, novas palavras, até lá os 5 anos de idade dela, olha o tanto de coisa que ela já aprendeu, né? Um monte de palavras, frases complexas, ela já consegue contar história, ela já consegue contar fato, ela já conseguiu a palavra correta, corrigiu a fala dela, mas alguns não conseguem vencer isso aí. Eu não conseguiu, por quê? Na família já tem pessoas que têm que são gagos, né? Então tem a questão da hereditariedade. Aí a gente tem que ver as questões neurológicas, a gente tem que ver o parto, se foi um parto tranquilo, se foi uma gravidez tranquila. A gente tem que ver as questões neurológicas, né? Se tem algum problema neurológico. A gente tem que ver se na hora do parto teve algum problema. Só que isso, a gente tem que fazer o quê? Levar essa criança, o que a família tem que fazer? Levar essa criança no fonoaudiólogo para ele fazer uma avaliação e ver se realmente ele vai precisar de acompanhamento desde lá do momento que apareceu a gagueira, porque aí a gente tem que saber toda a história daquela criança, desde a história familiar, né? Por que aquela gagueira apareceu naquele momento, se é realmente uma gagueira transitória ou se ela pode ser uma gagueira permanente, né? Então, os pais, para eles saberem isso, para eles tomarem qualquer atitude, eles precisam primeiro procurar a ajuda do profissional. Cláudia, tem uma internauta, o nome dela é... seguidora da TV Visão, é Paloma, ela mora no Gávea 2, e ela mandou o seguinte, quando eu estou muito nervosa, eu gaguejo, não consigo terminar as palavras, e às vezes, quando o nervosismo amplia mais ainda, eu não consigo falar nenhuma palavra. As pessoas me perguntam e eu fico muda, não sai nada. O que pode provocar isso? Por que isso acontece? É justamente isso que eu estou falando. Por quê? A gagueira, ela não tem cura, certo? O que a gente faz? A pessoa que começa a gaguejar, ela aumenta a ansiedade. Ela aumenta a ansiedade dela porque aquilo já veio lá de trás. Isso não está acontecendo agora com ela. Isso já veio de muito tempo atrás. Só que chega um certo período da vida, em alguns momentos da vida, ela consegue até controlar essa situação. Algumas pessoas conseguem controlar até isso sozinha, outras não. Outras precisam de terapia. Não só de terapia fonoaudiológica, mas de terapia psicológica também, porque ela precisa de um apoio emocional, né? O fonoaudiólogo, ela vai ajudar o quê? Na fluência da fala, né? Vai trabalhar com relaxamento, vai trabalhar musculatura, vai trabalhar respiração, vai trabalhar uma série de coisas
individuais, porque isso é para cada um. Eu não vou falar para você aqui, ó, é uma técnica geral. Porque senão a gente pegava um grupão e fazia, vamos fazer terapia para gagueira. Não é assim. É uma técnica individual. Cada indivíduo tem a sua característica e tem a sua necessidade. E aí ela vai precisar do apoio psicológico e fonoaudiológico, saber o que ela precisa especificamente para seguir um padrão e ela conseguir controlar isso aí. O que aparece? O que ela coloca aí? Eu fico muito nervosa, então eu não consigo emitir nada. O que está aparecendo aí? É ansiedade. Por quê? Ela já sabe que ela vai gaguejar, ela se conhece. Ela sabe que ela tem a gagueira. Então, ela apresenta o medo. Eu vou gaguejar e aí ela já não consegue emitir. É o que aparentemente ela tem. Eu não fiz a avaliação dela para saber o porquê. Eu estou imaginando que seja isso, porque eu não a conheço, né? Então, o que ela colocou... Aí eu vou falar, eu vou ficando nervosa, eu não consigo fazer nada. Ela mesma já falou, eu fico nervosa e não consigo emitir nada. O que ela pensou? O que veio no pensamento dela? Eu vou gaguejar. E aí não sai mais nada. Então, a gagueira é uma coisa que pode acontecer ainda na infância? Ninguém começa a gaguejar depois de adulto. Se não. Gagueja porque já veio de infância. Já veio de infância. E também não tem cura. Tem tratamento para diminuir os efeitos, Tem isso? Tratamento, assim, ela quase desaparece. Ela fica, assim, praticamente invisível. Mas, no momento de muita ansiedade, ela pode aparecer. Ela pode acontecer. Certo? Mas o gago, ele pode ter o controle completamente sobre a gagueira dele. Mas a gente não pode dizer assim, olha, num determinado momento ela não vai aparecer. Por isso que eu não digo que ela tem cura. Entendi. Entendeu? Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ouvir todos esses esclarecimentos a respeito da fala, da voz, da gagueira. Tenho certeza que para o público de casa vai ser muito enriquecedor. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Thalita. É um prazer te receber aqui. O prazer foi meu. Quando vocês precisarem, quiserem me chamar, eu estou à disposição. Tá Obrigada. bom? Obrigada a vocês. O programa Chat News de hoje se encerra aqui com essas informações importantes a respeito de linguagem e voz. Não deixe de nos seguir no Instagram, Facebook, também estamos no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, dá um like. Chat News, a verdade em primeiro lugar.